Eu peço, bom, em primeiro lugar, Iago, agradeço o teu convite, a tua Imagina. gentileza de me chamar para participar da sua live, a sua paciência em fazer as coisas funcionarem. Que isso, E cara. também agradeço, primeiro, boa noite, né, a todos, a você e a todos que estão aí nos escutando, seja agora ao vivo, ou seja depois na versão gravada do vídeo. E também agradeço a paciência de todos os nossos ouvintes e telespectadores, ou, como poderíamos dizer, né, os nossos Facebook espectadores, né, porque tem uma live do Facebook, pela Sim, paciência aí de esperar a gente conseguir fazer as coisas funcionarem. legal. Então, estou muito feliz de estar aqui, ó. Muito obrigado. Beleza, que isso, vamos lá. A princípio, eu te chamei para essa live porque eu queria entender alguns pontos específicos da tecnologia do Bosco, né? A gente conversou, a Tá. gente trocou uma ideia curta aqui para quem está ao vivo aqui, para quem está assistindo com a gente. A gente conversou antes e eu Uhum. fiquei com algumas dúvidas. Sobretudo, eu achei interessante a ideia do Bosco para a gente entender como funciona a parte de relacionamento entre o aplicativo, entre a tecnologia, né? E os Uhum. pais e os filhos, né? A princípio, quando você me falou da ideia, eu já, lógico, né, já me veio à cabeça aqueles aplicativos, aquela tecnologia já antiquada, chata de controle parental que bloqueia tudo e fica aquela Controle coisa parental. chata, tal. E a gente conversou bem, então vamos, mas primeiro vamos por partes, né? Vamos do começo para a gente primeiro apresentar, né? Explicar o que é o Bosco, né? Você, por gentileza, já pode detalhar para a gente como é que o que é o Bosco, né? Inclusive, por que nome de Bosco, né? Claro, claro. Por gentileza. Né? Bom, o Bosco ele é um aplicativo israelense, tá? Ele é considerado aplicativo de monitoramento, não controle, isso é importante, como Uhum, você ressaltou, de monitoramento parental mais avançado do mundo. Existem algumas, é, existem algumas características do Bosco que só ele possui atualmente no mercado, tá? Pelo menos em produção, né? Como aplicativo comercial, tá? Não teste, não beta, mas como aplicativo de produção. Depois aqui, se eu tiver um tempinho, eu falo, eu conto para vocês. Bom, e por que Bosco? Né? Eu creio que o nome Bosco vem de Dom Bosco, exatamente, que é o santo protetor dos jovens. Né? Eu creio interessante. que essa seja a origem do nome. Pelo menos é uma das possíveis versões para a origem do nome. Né? E Ok. o que é o Bosco, Iago? O Bosco, como eu disse, ele é um aplicativo de monitoramento parental. E como ele se destaca dos aplicativos antigos de controle parental? O aplicativo de controle parental é aquele aplicativo onde você bloqueia a internet do teu filho, você bloqueia o Facebook, você bloqueia o Instagram, você bloqueia o Tinder, sei lá, o aplicativo que você quiser. Ok. Ou seja, você basicamente exerce um papel de controle absoluto, bloqueando o acesso. E que não é uma coisa tão eficiente hoje em dia, Iago, porque você sabe que essa moçada de hoje em dia, né, os jovens e as crianças de hoje em dia, eles são mais espertos do que a gente, em muitas E coisas. foi a E primeira eles, coisa que me veio na cabeça. Você está colocando, está tentando bloquear uma criança que vai digitar no Google e vai buscar como bloquear o Bosco, né? Como exatamente, né, se burlar, você digitar né? na internet como burlar um custódio da vida, um Life 360 da vida, etc., aparecem milhões de páginas Exatamente. ensinando E inclusive ele como você acaba, pode burlar. inclusive a criança, a gente tem casos, inclusive na DIP, de pais que são vítimas de phishing, vítimas de vírus, mesmo de malware no celular deles, porque o filho tentou burlar aquele controle, né, que tem uma, sobretudo no Android, tem uma Exatamente. configuração que você coloca em que você permite que o teu filho use o celular, né? E aí o menino Uhum. tentou, pegou a autorização do pai, mexeu como se fosse o pai, né? Não pegou para ele pegou escondido o celular e instalou uma tranqueira de vírus no aplicativo, no No smartphone do pai. aparelho, exato. E aí o smartphone do pai, enfim, ficou uma bagunça aquilo dali, né? Então, a ideia a princípio, então, o Bosco ele é um aplicativo, ele é uma tecnologia de monitoramento, então, ele não bloqueia o celular Exatamente. da criança. Não, não, de modo algum. Você nem tem a opção no Bosco para bloquear o celular, a internet ou qualquer aplicativo que a criança esteja usando. Tá? Então, qual que é a diferença? A diferença está na filosofia. É uma filosofia de proteger a criança, mostrando para ela
a necessidade de estar protegido e de haver uma certa supervisão. Né? É como, por exemplo, quando você coloca o teu filho dentro do teu carro, você vai levar teu filho à escola ou vai passear com a tua família, qual a primeira coisa que você faz? Você coloca o cinto de segurança no teu filho. Ok. Tá? Ele está lá na cadeirinha, você vai lá e coloca o cinto de segurança. Eles não gostam do cinto de segurança. Nem a gente gosta muitas vezes. Mas sabe que é mal necessário. Para andar de carro, tem que estar protegido com o cinto. Ok. Ou, por exemplo, um outro exemplo interessante, quando você dá uma bicicleta para o teu filho. Né? Qual a primeira coisa que você faz? Você vai lá, você dá a bicicleta e você compra cotoveleira, joelheira e um capacete para o teu filho andar de bicicleta. Sim. Né? Como se diz, muitas vezes tem gente que gasta mais no capacete do que na própria bicicleta. Então, mas daí o ponto aqui, analisando bem a questão, né, que levanta de dúvida, assim, levantou a princípio quando eu conversei contigo e a gente se entendeu nesse aspecto. Né, é o seguinte, pode existir, né, uma certa visão de que os pais eles estejam espionando os filhos no sentido de, poxa, deixa eu ver o que você está fazendo, né? A minha pergunta é, já que a criança ela não vai ser a criança, o adolescente, o filho, né? Ele não vai ser bloqueado, ok? Isso vai estar no celular. O Bosco ele funciona como ele fica um aplicativo no celular do filho e um outro aplicativo supervisor no celular do pai. No celular do Ok? pai. O filho, ele Exato. sabe que esse aplicativo está no celular dele, é isso? E daí Exatamente, esse tipo de monitoramento, inclusive eu queria até que você listasse para a gente as funcionalidades desse aplicativo, né, as features, Sim. né? Explicando aqui para o pessoal, para quem está assistindo, o que o Bosco faz, né? Quais são os pontos de ponta a ponta, né? Para que a gente consiga entender o seguinte: Sim. esse filho, esse jovem, né? A gente sabe, poxa, adolescente, a gente está falando aqui, uma criança passou de 8 anos, 9 anos, ela já começa hoje em dia a questionar por que ela está sendo controlada, né? A questão, ela já se vira e já começa a se questionar por que eu preciso de controle, aliás, por que o cuidado vira controle, né? Então, quando ela chega nessa conclusão de, poxa, pai, mãe, você está o tempo todo querendo saber onde é que eu estou, por que eu tenho que ficar dando satisfação disso? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: dentro das funcionalidades, né, o filho ele sabe, né, ele consegue entender, ele tem qual é o grau de interação que o filho tem com essa tecnologia, com esse aplicativo, né, na versão que é instalada no celular dele, né? Porque, poxa, se ele sabe, né? Se ele sabe que está instalado aquilo, não, ele sabe, o que ele consegue ele ver ali? sabe. O objetivo é esse, inclusive, Iago. Não é ser, como eu estava falando, um aplicativo de controle parental e muito menos, o que eu acho muito mais grave, um aplicativo espião, que é aquele aplicativo que alguns pais usam, instalam, que é insidioso, ele não aparece, mas ele tem keylogger, ele fica controlando tudo que o filho faz, copiando tudo que o filho digita, tudo que o filho acessa e passando de maneira escondida para o pai. Não, pelo contrário. É uma mudança de paradigma, Iago, uma mudança de filosofia. Tá? Eu não quero controlar você, eu não vou bloquear o teu acesso. Por quê? Porque eu confio em você. Certo. Tá? Eu estou te dando a capacidade de discernimento. Mas, quando eu estou te dando um celular, isso abre... O fato de você dar um celular para uma criança de 8, 9, 10 anos de idade, abre uma série de questões e uma série de decisões que os pais têm que tomar. Né? Porque o celular pode ser muito perigoso para uma criança. Muito perigoso. Sim. Né? Então, o que acontece? Quando eu instalo o Bosco, eu falo para ele, olha, então qual que é o melhor dos mundos, o melhor cenário? É quando você vai dar o celular para o teu filho, olha, filho, um presente para você, um celular. Já viu com o Bosco instalado. E você mostra o Bosco para ele, olha, está aqui, isso aqui é para te ajudar, eu não vou estar te controlando, eu não vou estar te vigiando o tempo inteiro. Por quê? Se tudo estiver bem com o teu filho, essa é a mudança de paradigma importante. Se tudo estiver bem, se não houver mensagens impróprias, ofensivas, se não houver imagens ofensivas, se não houver nada disso, você mal vai receber, o pai mal vai receber alertas do Bosco. Então funciona de um jeito, se eu entendi aqui, funciona de um jeito no seguinte: disparam gatilhos, disparam alertas para o pai, no celular do pai, avisando que existe um comportamento indevido, ou seja, mensagens dentro das funções, né? Você tem troca de mensagens, né, texto,
né? Você tem vídeo, Eu vou você falar tem dessas coisas. isso. Vídeo. Existe um certo aviso ao pai sobre o que existe de errado, e não tudo, né? Então, Exato, exatamente, porque qual que é o objetivo, Iago? É aproximar os pais das crianças. ok, Porque as crianças, principalmente no começo da adolescência, elas não contam. E às vezes sim, elas estão enfrentando problemas sérios de bullying, de depressão, de assédio, de predadores virtuais, o grooming, que é uma coisa que acontece, sim. que é cada vez mais frequente, Explica aí pro né? De pessoal o que é. cyberbullying. Sim, sim, vou explicar. O Boa, que é o grooming? O grooming são aqueles adultos que se passam por crianças, por adolescentes, sim. para conquistar a confiança de outras crianças e adolescentes com o intuito de explorá-las sexualmente, Eles se com passam nudes, com por fotos, amigos, né? se passam por amigos. Olá, quantos anos você tem? A criança responde, eu tenho 10. E você? Aí o cara lá de 30, 40 anos lá fala, eu tenho Sim, 11. Você quer ser meu amigo? sim, Aí começa a ganhar confiança, começa a ganhar a confiança da criança, a tratá-la como um amigo, e aí começa a pedir coisas como, me manda uma foto de você sem camisa, me manda uma sim, foto sim. de você Então, de no caso, cueca. O Bosco ele funcionaria analisando essas conversas, né? Exatamente. O primeiro alerta dele seria na conversa. Ok, Tá? Primeira coisa que é importante dizer, embora seja um app israelense, ele está totalmente em português. Tá? certo, O site está em português, a página do Facebook, todas as redes sociais em português, o aplicativo em si está todo em português. certo, Tá? Então, nós temos uma blacklist que é atualizada constantemente sim. com palavras e expressões e gírias em português. Ok, então Então, se eu, existe um comportamento a ser analisado filtrado com essa blacklist, é isso? exatamente. Hum, E é interessante, como eu falei, não vai. Nós tomamos muito cuidado, a Bosco toma muito cuidado de não invadir a privacidade da criança. ok, Tá? Ou seja, ela só vai te mostrar aquilo que é estritamente necessário para você entender um contexto. Então, por exemplo, se você mandou para mim, vamos supor que eu sou criança, sim, você mandou, sei lá, uma frase ofensiva. A gente diz ofensiva, mas não só na questão da ofensa, mas também nessa questão de comportamentos sexuais, etc. Me manda um nude. Tá? Você mandou para uma criança de 10 anos de idade, para mim, que sou criança. Tá? Quando eu receber essa mensagem, eu respondendo ou não, isso vai gerar um alerta do Bosco que vai mostrar para o pai ou para a mãe. ok, E como ele vai mostrar, Iago? Ele vai mostrar duas ou três frases anteriores à frase considerada ofensiva ou certo. problemática e uma ou duas mensagens após. Só isso que o pai vai receber. Por que ele vai receber isso? Para que ele entenda o contexto do que está acontecendo. Então, eu tinha uma pergunta para te fazer, né? Inclusive isso está fora da nossa conversa anterior a isso, né? A gente teve um caso, inclusive Uhum. vocês divulgaram na página de vocês, em que tinha um golpe em que criminosos, né? Isso é bem a minha área de trabalho, inclusive, né? Criminosos Sim. eles entravam em contato, se passavam por amigos, né? Por groomers, eles eram groomers, né? Se passavam por amigos das Uhum. crianças e pediam para que a criança tirasse foto dos cartões de crédito dos pais, frente e verso, né? Exatamente. Eu coloquei Então, isso na página do Bosco. isso. Então, acompanhei o caso e assim, existem casos, Nelson, em que a gente conseguiria, né, os pais, no caso, né, adicionar, trabalhar com essas palavras-chave ou essa análise, ou a equipe do Bosco que trabalha analisando, pesquisando, né, monitorando quais são as palavras-chave, quais são os filtros de Sim. conversa, ok? É o Bosco que trabalha com isso, ou o pai tem que ficar o tempo todo preocupado, analisando, falando, nossa, o que será que está acontecendo agora? Como é que funciona essa parte de controle? Porque, assim, Não, existe um trabalho a ser feito de monitoramento, né? exatamente. A equipe do Bosco, nós ficamos diuturnamente atrás de tendências, de novas gírias, de novas palavras, de novas ameaças, como essa aí que você citou, da Sim, questão do cartão de crédito. Tá? Então, tudo que a gente identifica que possa ser problemático, que possa ser motivo de um determinado tipo de ataque, né, ou de determinado acoso virtual da criança, né, assédio virtual da criança ou do sim, adolescente,
Nós já atualizamos essa blacklist, Ok. tá? E ela imediatamente já entra em produção. Certo. Então, a questão da blacklist, da questão das mensagens Isso que mesmo. são avisadas para os pais, tá? Aí nós estávamos comentando sobre aquela questão daquele que a turma fazia grooming, né? Você passava por amiguinho, tudo, pedia para a criança tirar foto ou copiar os dados do cartão de Isso mesmo. crédito do pai, da mãe, para fazer parte da turminha, etc. Né? Então, o que aconteceu? Aí você perguntou, mas os pais têm que ficar preocupados em avisar o Bosco dessas coisas ou o time Bosco vai atrás disso? Não, nós, o time Bosco, vamos atrás disso, como eu estava dizendo. Então, nós ficamos sempre atentos a qualquer novidade nessa área de ameaças a crianças e adolescentes, seja de aplicativos, Certo. seja de gírias, de palavras. Então, quando surgiu essa questão do cartão de crédito, nós identificamos algumas palavras-chave e, em Ok. questão de horas, isso já estava no blacklist Certo. e as crianças e adolescentes que usam o Bosco já estavam protegidas. Ok. Então, se alguém pedisse o número do cartão, né, da mamãe, do papai, etc., o pai e a mãe, que tem o Bosco, já iam ser notificados. Olha, teu Sim. filho, né, mandaram uma mensagem para o teu filho pedindo esses dados. Então, porque Né? o Então, Bosco, ele manda, né, ele manda para o pai, né, no caso aí, ele manda dois trechos da conversa anteriores e dois exato. seguintes àquela palavra-chave. Então, por exemplo, né, se eu entendi, você me corrija se eu Palavra, estiver errado, frase, né? No caso aí, a gente teve um caso, para quem não acompanhou a primeira parte, inclusive, pessoal, quem está assistindo, a primeira parte ela está disponível na página, tá? Para quem quiser assistir, então nada se perdeu dali, fiquem tranquilos, tá? A primeira parte a gente chegou no caso em que criminosos eles entravam em contato, se passavam por amigos de criança, né? De crianças e pediam para as crianças ir lá tirarem fotos do cartão de crédito e mandarem. Então, nesse caso, Nelson, a gente tem aí a possibilidade de analisar o caso, né, e avisar o pai enquanto isso está acontecendo, né? exato, O time exato. do Bosco tem esse trabalho então de pesquisar e analisar quais são os riscos, ok? Quais são Exatamente. É um trabalho. os tipos de comportamento. A minha pergunta agora, Nelson, ela vai mais no sentido do seguinte: enumera pra gente, cara, a princípio, pra gente introduzir o assunto, né? Enumera pra gente quais são as Uhum. funcionalidades do Bosco, quais são as implicações, onde o Bosco entra ali, né? Quais são os aplicativos e dentro dos aplicativos, o que que o Bosco faz, né, conversando com o aplicativo que está instalado no dispositivo do pai. Exatamente. Bom, em primeiro lugar, eu vou explicar rapidamente os 3 passos para você instalar o Bosco. Então, você vai ou na página do Bosco na internet, boscoapp.com.br, tá? Lá você tem os atalhos para as lojas, tanto da Apple quanto do Google, tá? Onde você pode baixar o aplicativo. Então, o primeiro passo, são 3 passos simples. Primeiro passo, o pai baixa o aplicativo no celular dele, tá? Instala e faz um pequeno registro. Né? Tem um e-mail de registro, nome, etc. Ele instalou no aplicativo dele e fez o registro. A partir daí, ele vai ser convidado a enviar um link, seja por WhatsApp, pelo Messenger, por e-mail, qualquer. Aí é do sistema operacional do telefone, né? Ele pode Ok, escolher qualquer forma de enviar esse link, ele vai enviar o link para o filho. O filho vai receber esse link no celular dele, vai clicar no link e vai instalar a versão da criança. ok, Tá? Então, uma vez instalada a versão da criança e dadas as permissões que o app exige, né, permissões para as redes sociais, permissões de acessibilidade no telefone, estão conectados. E a partir daí já começa o trabalho de proteção da criança. Tá? Então, quais são as funcionalidades principais do Bosco? A primeira delas, duas, monitoramento em tempo real. Então, o pai sempre vai saber onde o filho está, ele vai ver no mapa, do Google Maps, tá? Nós usamos o Google Maps. Então, ele vai ver um localizador no mapa de onde o filho está, onde o dispositivo do filho está.
isso em tempo real, e segundo, o monitoramento da bateria em tempo real. Ok. Nenhum alerta Então, isso daí em tempo real. O que tem em tempo real, então, é só o mapa e a bateria, é isso? tá, não, os outros alertas, muitos deles também ocorrem em tempo real, ou muito próximo do tempo real. Ah, sim, Tá? mas não no sentido de, não no sentido de o pai ver uma conversa do filho rolando no WhatsApp. Não, Ah, não, tá. não. Ele nunca consegue ver a conversa do filho no WhatsApp, no Facebook, em nada. Ele não consegue ver conversa alguma, a não ser esses trechos que eles são avisados. Eu vou falar disso em seguida. Legal. Tá? Tem uma coisa muito legal nesse aspecto, inclusive. Tá? Por isso que ele te mostra o contexto. 2 ou 3 frases antes, 2 ou 3 frases depois. Tem Interessante. um sentido para isso. Uhum. Tá? Então, a primeira coisa que o pai vê, ele vai abrir lá, ele vai abrir o aplicativo, ele vai ver o mapinha de onde o filho dele está e vai ver o status da bateria. Porque às vezes acaba a bateria do teu filho, você não sabe se ele desligou o telefone ou se a bateria acabou. Certo. Tá? E o pai vai ser alertado quando a bateria chegar entre 15% e 10%, depende do modelo de telefone do filho, o pai vai ser alertado que a bateria está baixa. Ok. Ele vai receber um alerta. Olha, a bateria da criança tal, aparece o nome da criança, que você cadastrou, Sim. está baixo. Aí ele pode ligar para o filho, mandar uma mensagem e falar, olha, conecta aí na tomada, carrega o teu telefone que está para acabar a tua bateria. Ele sabe disso. E outra coisa, o Bosco ele tem um sistema de geofencing muito legal. Então, por exemplo, basicamente você cadastra 2 endereços. O da tua casa, o da residência da criança, e o da escola da criança. Esses são os 2 básicos que você cadastra a princípio. Tá? Então, o que ele vai fazer? Quando você cadastrou o endereço da tua casa, o endereço da escola do teu filho, ele vai criar um geofencing, ele vai criar uma cerca virtual em torno desses lugares. Numa casa, geralmente, ele pega um raio de 150 metros da casa. Ok. De uma escola, aí depende do tamanho, né? Se for uma escola, se for uma universidade, que Sim. vai de 150 a 350 metros ao redor daquele Ok. local. Sim. Toda vez que teu filho, a gente chama esses locais de locais seguros, Sim. né? Toda vez que o teu filho entrar nessa zona, nessa geofence, ou sair dela, você vai ser avisado. Ok. O pai vai ser avisado. Então o filho chegou na escola, o pai vai receber um alerta. Olha, a criança tal, sei lá, Luciana. Luciana chegou na escola. Quando ela sair de lá, o pai vai receber um outro alerta. Olha, Luciana saiu da escola. E na Interessante. versão premium do site, você pode cadastrar N outros endereços. Escola de inglês, casa de amigo, curso de balé, a casa da mãe ou do pai, caso os pais sejam separados, por exemplo, Sim. pode ser cadastrado. O endereço do trabalho do pai ou da mãe, se é um lugar onde a criança vai constantemente. Aí vai Uhum. da dinâmica de cada família, de cada pai e mãe, Sim. o interesse de onde quer que saiba. Por exemplo, isso é muito bom para um pai que trabalha viajando, por exemplo. Eu tenho meu filho, mas eu viajo direto, como eu costumava fazer na época de Microsoft, de IBM. Se queria se esconder de mim, você ia para minha casa, né? Porque eu nunca estava em casa. Então imagina, você tem um filho, você sabe quando ele chegou na escola, quando ele está na casa da mãe, quando ele Uhum. chegou no curso de inglês. Para quem está viajando, ter essas informações, ou precisar ficar ligando toda hora para o filho, é importante. Sim. Ainda mais Incomoda menos o numa filho, sociedade né? tão. E não incomoda o filho não precisa fazer nada, ele só faz as atividades Exatamente. deles cotidianas e o pai está sabendo o que está acontecendo. Tá? Legal. Sem contar a questão da bateria também, que tem essa vantagem de você também ser avisado quando a bateria da criança está para terminar. É, Eu porque estou dizendo criança tem aqui, pai que gente. entra em pânico quando não consegue falar com o filho, né? E às vezes a Exato, bateria acabou exato. só e é uma coisa complicada, né? Às vezes a criança está numa festinha, está numa baladinha, tudo, acaba a bateria, o pai não consegue falar, entra em pânico, o que será que aconteceu? Não, ele sabe, olha, a bateria está baixa, e quando acabar a bateria, você também vai ser informado. Ok, Olha, a bateria do telefone da criança acabou. Então você entendi. sabe, pô, não estou conseguindo falar porque ela ficou sem, ela ou ele, ficou sem bateria. Então, Aí Nelson, você vai lá e dá uma bronca no teu filho porque ele deixou a bateria acabar. Mas é outro problema. dentro das especificações aqui, então a gente já abordou dois pontos específicos, né? As palavras-chave e a É, geolocalização de locais seguros, né?
Agora, Exato. vamos entrar dentro dos aplicativos, cara, porque eu tô curioso. Ó, a gente fez uma live semana passada, a gente fez uma live ontem, né, falando sobre o Facebook, né, semana passada também sobre fraudes no Facebook. Como é que funciona esse uso, cara, essa análise que o Bosco faz dentro de um app, por exemplo, como o Facebook? Existe algum tipo de controle? Essa parte das palavras-chave também funciona? Como é que é isso daí, cara? Funciona, funciona. Em todos os aplicativos de mensagem que a criança usa, seja o Messenger, seja o WhatsApp, seja o Instagram, inclusive teremos novidades em breve, vai haver uma atualização entre o final desse mês e começo de outubro, relativo ao Instagram. Ainda não posso falar tudo, mas vai ser bem legal. Ele analisa tudo que a criança escreve, tá? Ele está analisando. Então, Ok, ele vai, como te falei, você não vai ter acesso, você não consegue ver uma mensagem dele no WhatsApp, você não consegue ver uma mensagem. Ah, deixa eu ver com quem meu filho está conversando no Messenger. Não, você não vai ver com quem teu filho está conversando no Messenger, tá? Você não vai ler todas as mensagens do teu filho no WhatsApp, não vai, tá? Ele está lá conversando. O que você vai saber é uma outra coisa. Todo dia às 9 da noite, entre 9 e 9 e meia da noite, você vai receber um relatório diário. Lá vai estar, por exemplo, o teu filho trocou 100 mensagens hoje. Seja por qualquer meio, ele trocou 100 mensagens, tá? Quantas ofensivas? Zero. Nenhuma mensagem ofensiva. ok, Então eu sei que ele trocou 100 mensagens, não sei com quem, não sei o que ele disse, tá? certo. Como eu repito, a preocupação com a privacidade da criança é sempre muito grande, tá? Mas eu sei que ele trocou 100 mensagens e não teve nada ofensivo. Joia, Certo. tá? Quanto à mensagem é isso, então, né? Tem mais uma Mensagem. coisa interessante. Tem mais uma coisa sobre mensagens que é interessante. Quando você recebe uma mensagem ofensiva, eu te falei, ele mostra algumas antes e algumas depois para você entender o contexto. Por Uhum. quê? Lá embaixo vai ter um botãozinho assim, não é ofensivo. Porque de Ah, repente, ele xingou um coleguinha, mas você vê pelas mensagens que eles estão brincando, eles estão entendi. falando. Interessante. Criança, adolescente não faz isso, né? Ah, você é um bobo, você é um feio, você é isso. Entendi. É brincadeira. Não estou falando de cyberbullying. Cyberbullying eu Sim. vou tratar daqui a pouco, é outra questão. Você vê que é brincadeira, ou que é uma palavra que não tem, naquele contexto não é ofensiva, Ok. né? Aí você marca como não ofensivo. Por quê? Porque o Bosco, ele fundamentalmente trabalha com inteligência artificial e machine learning, Então, tá? Fundamentalmente. É a base. Então você vai treinando o aplicativo, aí ele vai aprendendo o que você considera ofensivo ou não, entendeu? Ele vai se adaptando, ele vai se tornando mais preciso. ok. Então, se você 2, 3, 4 vezes você falar, essa palavra para mim não é ofensiva, ele vai te notificando menos daquilo no futuro. Ele Sim. vai aprendendo. Mas esse aspecto de análise, então, é um aspecto de escrita e leitura de mensagens. É isso? A parte de Exato. postagem, por exemplo, se um filho de alguém começa a seguir uma página que motiva assuntos de terrorismo do Estado Islâmico, por exemplo, ok? Ou, por exemplo, entrando aqui em navegadores, em busca, se as palavras-chave que a pessoa, que o filho buscar, né, tiver relacionado a atos criminosos, a atos obscenos, isso daí o Bosco ele analisa também, ou ele está restrito à troca de mensagens, ao que o filho escreve, ao que o filho lê, ou não, ao que o filho pesquisa e ao que passa na timeline do filho? Como é que funciona isso? Exato. Browser está no roadmap, tá? Ainda a Uhum, pesquisa em browsers ainda não está completamente implementada. ok. Está no roadmap, tá? Eu acho que em pouco tempo, né, não posso estimar um prazo, Uhum, as buscas, etc., vão estar indexadas e vão estar. Nós focamos hoje mais na troca de mensagens. Tem um ok. exemplo legal. O Bosco de Israel, há um tempo atrás, recebeu um e-mail de uns pais do Reino Unido, onde o Bosco já está também, Sim. agradecendo profundamente porque o Bosco foi responsável pelo fato de eles conseguirem salvar a vida da filha, uma menina de 15 anos. Ela tinha começado a namorar um rapaz em Londres e ela estava sendo cooptada para entrar justamente no Estado Islâmico. Pelo E ela rapaz. começou a planejar, pelo rapaz, ela começou a planejar uma fuga com ele para a Líbia para entrar no Estado Islâmico.
Caramba. Com o Bosco, essas mensagens foram mostradas aos pais, que aí Ok. conseguiram conversar com a filha, mostrar para ela o absurdo que era aquilo, né? E Sim. aí ela se convenceu e desistiu da ideia. E eles mandaram um e-mail longuíssimo, assim, agradecendo muitíssimo, porque Agradecendo. realmente salvaram a vida da filha por causa do Bosco. Então ele falou, só por isso valeu tudo, Sim. né? Só por esse fato a gente conseguir, porque ela estava e ela ia mesmo embarcar, e ela realmente Sim. falou para os pais que ela tinha realmente a intenção de ir para a Líbia, entrar no Estado Islâmico Outra, e combater pelo Estado Islâmico. outra pergunta que eu tinha que te fazer, cara, era sobre os SMS, né? A gente vê hoje uma certa retomada da tecnologia SMS, sobretudo para verificação em duas etapas, né? Mas para Sim, comunicação rápida também de envio de boletos, né? A gente faz um acordo, a gente pede uma segunda via de um boleto, eles mandam uma sim, segunda via de sim. boleto, né? Existe esse tipo de controle das mensagens de SMS também nesse sentido? Porque eu percebo o seguinte, existem hoje scripts de jogo, sobretudo, né? Que eles conseguem mandar e disparar SMS no celular do jogo, no celular que está instalado o jogo, né? Para que a pessoa libere acessos. Então, a vítima ela recebe um SMS com um link curto, né? E ao clicar ali, o jogo manda, né? O jogo barra malware, né? O jogo criminoso manda que a pessoa para Sim. prosseguir com o jogo, ela clique no link que ela Precisa liberar. recebeu por SMS. Existe esse tipo de análise de SMS também, cara? Como é que funciona essa parte? Só nas palavras ofensivas, tá? Esse tipo de análise não. Mas Sim. se a criança ou adolescente tentar mudar alguma configuração de acessibilidade ou de permissões do telefone ou do tablet, né, onde ele estiver Uhum. instalado, Sim. algumas ela não vai conseguir mudar. O Bosco vai pedir um PIN para que ela mude. Por exemplo, se ela quiser desinstalar o Legal. Bosco sem o PIN que só o pai tem, ela não vai conseguir. Tá? Se ela Legal. tentar, o pai vai ser avisado: olha, seu filho, passe esse PIN para o seu filho para que ele possa desinstalar o Bosco. E outras coisas, se ela tentar mudar algumas outras configurações dentro do celular de permissões, etc., que são críticas, os pais também são avisados. Tem uma Outra. coisa muito legal de aplicativo, Iago, que eu gostaria de falar, que é o seguinte: nesse relatório diário que os pais recebem todas as noites, além da questão das mensagens, o número de mensagens trocadas, o número de Sim. fotos trocadas, você recebe também o tempo total de tela que a criança usou aquele período, naquelas 24 horas, Sim. comparando com o período anterior. Então, hoje ela usou 10% a mais de tela do que a semana ontem, entendeu? Ou menos. Tá passando mais tempo Outra no coisa celular, interessante, não é isso? exatamente. Outra Sim. coisa, ele te mostra os aplicativos que ela mais usou nas últimas 24 horas, com o tempo de uso de cada um. Então, ela usou 2 horas de Facebook, ela usou 1 hora e meia de YouTube, ela usou 1 hora desse joguinho, entendeu? Então, ele te mostra. Aí você pode conversar com o teu filho, né? Você pode chegar para ele e falar: pô, você ficou 2 horas no Facebook, Sim. né? Mais 1 hora de Instagram. Você estudou quantas horas? Sim. Sim. Entendeu? Interessante. Mas Interessante. é que eu falei, é o pai conversar com as crianças, né? Você Outra. só recebe informação. E outra coisa, só para concluir, Iago, se a criança instala qualquer aplicativo novo, vamos supor que ela instale um joguinho, o pai vai ser avisado, vai aparecer aplicativos para revisão. Olha, seu filho instalou tal aplicativo. É Ele não isso. impede que instale. É isso que eu ia te Ele não perguntar. impede que É instale. isso que eu ia te perguntar agora. Porque, assim, existe hoje. Eu acredito que a principal, sobretudo a principal preocupação dos meus clientes hoje, cara, que tem filhos e que me perguntam mesmo sobre isso, é o seguinte: Iago, se nem eu, de fato, sei quais são os aplicativos que prestam, quais são os aplicativos que são arriscados de se instalar, como é que meu filho vai saber? Então, Sim, lógico, né? Quando a gente conversou sobre o Bosco, me veio essas questões à mente no sentido do seguinte: a gente não trabalha nessa visão do sentido de bloquear que o filho instale um aplicativo, mas existe um tipo de controle do Bosco para saber qual aplicativo é arriscado de se instalar. Existe essa visão na parte de você de falar o seguinte: ok, eu vou ajudar o pai a não trazer risco de instalação, risco de segurança tecnológica
para o dispositivo do meu Tá. filho, ou eu vou deixar ele instalar e vou só observar depois o que está acontecendo? Porque Não, assim, ele não bloqueia. é lógico que o filho, por mais que ele se incomode com o Bosco, digamos que ele se incomode e queira combater o Bosco, né? Ele tendo essa liberdade de instalar, né? Ele inclusive pode voltar àquele assunto que a gente falou na primeira parte da live, dele começar a procurar no Google, começar a procurar tutoriais de como burlar o Bosco, né? E acabar instalando vírus, acabar instalando porcaria no celular, Sim. travar o celular todo e aí o celular de fato não funcionar, nem localização, nem internet, nem nada, nem o Ah, Bosco, né? claro. Não, o Bosco, ele não, como eu te falei, não é a filosofia do Bosco travar nada. Então, ele não vai impedir que você instale aplicativo algum. Se o usuário, a criança, tem a autorização para instalar aplicativos, ela vai conseguir instalar. O pai vai ser notificado. Olha, teve um aplicativo novo. E se você for nas redes sociais da Bosco, se você vai na nossa página do Facebook, facebook.com/BoscoApp, BR, tá? Você vai ver que periodicamente nós colocamos lá posts dizendo, olha, cuidado com esse aplicativo. Quer exemplo? Interessante. TikTok, por exemplo, Sim. que é um aplicativo de vídeos curtos, está sendo grandemente utilizado no Brasil, principalmente para cyberbullying. Então nós avisamos, Para olha, o esse quê? aplicativo aqui é perigoso. Cyberbullying, Ah, sim, sim. que é uma grande preocupação da Bosco. Um dos grandes motivos, uma das grandes inspirações do Bosco foi de combater o cyberbullying. Sim. Porque antigamente, Iago, o que acontecia? Uma criança te ameaçava na escola, vou te pegar lá fora. Você sabia que você estava indo para tua casa, você sabia que o cara morava naquele quarteirão, você dava a volta. Né? Sim. Você dava a volta por trás, ia para tua casa, e você chegava na tua casa, estou falando da minha época, tá? Porque eu sou pré qualquer coisa. Meu primeiro computador foi um TK-85. Você nem faz Sim. ideia do que é isso, mas tudo Não, bem. Pesquisa eu depois. explodi um continuamente uma vez. Então você sabe. Esse foi o meu primeiro. Então, mas aí a gente chegava em casa, aqueles valentões da escola era um problema só pro dia seguinte, você não pensava mais nele. Entendi. Hoje em dia, não. O assédio, o cyberbullying está 24 horas por dia na tua cabeça. Você não Uhum. tem mais onde se esconder. E outra coisa legal do Bosco também, quando há uma mudança muito grande nas redes sociais da criança, por exemplo, se de repente ela perde ou ela ganha 3, 4, 5 seguidores de uma vez, em menos de 3 horas, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram, alguma coisa de errado está acontecendo. Sim. Você vai ser notificado. Legal, Nelson. Beleza. Vamos lá? Vamos Hoje o lá. negócio tá interessante, hein? Até às 6 da manhã a gente termina, Iago, pode ter Não, não tem certeza. problema, até porque o Bosco ele tem bastante, até onde eu analisei, ele tem bastante funcionalidades, e é interessante a gente falar isso com calma também, para as pessoas Sim, entenderem. sim. Inclusive seria interessante a gente depois, né, num segundo momento, penso eu, a gente separar as funcionalidades do Bosco e criar lives e vídeos específicos sobre, né, é interessante isso para quem é pai, para quem precisa de Com um toda determinado certeza. cuidado, né, que faça com Com que toda certeza. o filho, até onde eu percebi da nossa conversa aqui anterior, né, ajuda o filho a se aproximar do pai de um modo em que ele não se sinta controlado, né, exatamente numa fase Exatamente. da idade, da juventude, em que é muito chato ficar o tempo todo sendo controlado pelos pais. Então, é interessante, né? Vamos lá. Eu tinha uma pergunta para te fazer, especificamente sobre o controle, né? Eu tô aqui abismado com essa palavra, mas é sobre análise do tom de voz. Sim. Ok, a gente está no mês de setembro, né? É o mês que as pessoas tiram para falar mais sobre depressão, né? Sobre suicídio, sobretudo com depressão. Né? Se eu não me engano, o Uhum. caso exatamente de ser Setembro Amarelo por conta de um rapaz que tinha um carro amarelo e se matou com ele, né? Uhum. E o Bosco, até onde eu entendo, né, ele analisa o tom de voz do filho, é isso? Como é que funciona isso? Exato. Isso é uma coisa que só o Bosco tem, Iago. Só o Bosco tem.
nesse aspecto de monitoramento, né, de monitoração e parental. Só o Bosco tem isso. Como acontece? O Bosco, quando a criança começa a falar, trocar mensagens de voz e falar ao telefone, ele vai criando, também por inteligência artificial e machine learning, uma assinatura da voz da criança. E você sabe, Iago, que nessa fase de crescimento a voz das crianças muda rapidamente. Então, a cada 3 semanas, ele cria uma nova assinatura de voz da criança, tá? Do adolescente. Isso a cada 3 semanas é atualizado. E aí, a partir do momento que ele criou essa assinatura de voz, ele começa a analisar as variações do tom de voz. Ele nunca trata do que está sendo dito ou conversado, tá? É importante que se diga. Ele nunca vai querer saber o que está sendo dito ou conversado. Ele analisa só as variações de tom de voz, as variações na respiração, tá? Da criança. E aí ele consegue determinar, por inteligência artificial, se a criança está estressada, se ela está com medo, se ela está depressiva, se ela está triste, se ela está bem, se ela está eufórica. E ele avisa os pais. Se estiver tudo bem, ele vai falar, olha, tudo soa bem, está tudo tranquilo. Vai te mostrar lá, olha, ela, por exemplo, ela teve 5 ligações hoje, num total de tanto tempo, tá? E está tudo bem, está tranquilo, não teve nada para te relatar. Se ela estiver deprimida, se notar sinais de depressão, ou sinais de raiva, ou sinais de estresse, ela também vai te notificar, vai aparecer lá uma carinha vermelha e vai falar, olha, notificamos sinais de depressão, de tristeza, ou sinais de estresse nas conversas telefônicas do teu filho. Só o Bosco tem isso, Iago, só o Bosco. Ok, ele analisa as conversas telefônicas, é isso? Sim. As outras chamadas de voz também, por exemplo, se você usa voz no WhatsApp, se você usa voz, principalmente WhatsApp e telefônicas, tá? Ok. Ele é mais preciso com chamadas telefônicas. E outro detalhe importante, se o teu filho fizer ou receber chamadas de número desconhecido, que não está na lista de contatos, ele também vai notificar o pai. Então, Tá? é interessante por isso, porque é o seguinte, quando a gente conversou sobre análise do tom de voz, né, lógico que existe aí muito espaço vago para a gente procurar analisar o que é isso, né? A gente poderia perguntar, mas o que quais são os critérios, como é que isso funciona, né? A minha pergunta é mais no sentido prático, no seguinte, Tá. vocês usam só a análise de voz para determinar o humor e a variação de humor e a variação sentimental, vamos dizer, a variação emocional do filho, ok? Emocional, isso. Ou é um contexto é um contexto mais global, mais macro. A voz é um dos critérios de análise do emocional do filho, ok? Ou vocês analisam só a voz para determinar o humor? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes, na verdade, o adolescente ele tem uma grande dificuldade em se expressar, em usar a voz. Né? Eu me lembro a minha própria adolescência, né? Eu fui um adolescente calado, né? Eu não, se fosse analisar o meu tom de voz na minha adolescência, né? E outra coisa, a gente percebe aqui, um psicólogo clínico poderia dizer melhor, né? Mas a gente percebe que existem estados emocionais de depressão em que a pessoa está eufórica, externamente falando, mas o que Sim, ela sim. conversa com os amigos, né, as trocas de conversa, inclusive eu tenho alguns amigos, inclusive aqui no próprio Facebook, em que eles sofrem muito de depressão e quando eu converso com eles pessoalmente, o cara tá feliz, o cara tá bem, né, o cara tá Sim. pulando, tá. Então, assim, vocês analisam esse humor, esse estado emocional de uma maneira geral ou o critério único específico para determinar o emocional desse filho é a voz, é o tom de voz, a variação de voz? Bom, são coisas distintas, Iago. Na troca de mensagens, também é analisada essa questão do humor, até pelas palavras-chave que nós temos Sim. ali. Então, você pode perceber, por exemplo, se a pessoa está triste, se a pessoa está um pouco deprimida, pelas palavras que ele escolhe.
Sim. Tá? É claro, eu não vou te garantir que tem 100% de precisão, é difícil. Ok. Os algoritmos vão sendo melhorados com o passar do tempo. E temos embasamento científico, Iago. Toda essa parte de análise do Bosco, ela é desenvolvida com a ajuda de na equipe Bosco, há dois Ok. professores da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, no Ok. Reino Unido, que trabalham junto com o time de pesquisas e desenvolvimento em Israel para ir melhorando essas análises, Ok. tá? E melhorando a assertividade dos resultados. Então, tem essa análise textual e, do outro lado, a análise de voz. Sim. E como você não analisa as palavras, Iago, você analisa mais a tonalidade, a entonação, as pausas de respiração, né, Sim. aceleradas ou retardadas, tudo, são coisas que a gente não controla. Mesmo você tá falando, tá tudo bem, tá tudo jóia, tá tudo legal, Sim, mas de sim. repente a tua assinatura são coisas muito Sim, sim. sutis Você está que falando, a eu vejo gente não nem a ondas gente sonoras. exatamente aqueles picos, né? Sim, sim. Então, com a pesquisa dessa Universidade de Birmingham, desses acadêmicos, eles conseguiram fazer uma análise desses picos de voz, essas alterações de volume, de tempo, de respiração, Uhum. que traz resultados cada vez mais precisos. É claro, isso ainda está em desenvolvimento e vai cada vez melhorando mais. Sim, sim. E conforme também o próprio algoritmo vai escutando a criança falar e vai aprendendo a assinatura vocal dela, quanto mais ela fala, mais Sim. perto do preciso, mais precisos os resultados vão ficando. Então, Com exatamente, certeza. não é uma certeza, não é uma análise, não é um psicólogo, né? Um É, psiquiatra. Não vai diagnosticar, mas mas vai te dar uma ajudar o pai. indicação, é a questão. Questão de O ajudar Bosco o não quer pai. substituir o pai e a mãe. Ele quer dar para o pai e a mãe subsídios para que você chegue e converse com o teu filho. Fala, cara, eu tô vendo que você não anda bem, que você anda meio triste. O que está Sim, acontecendo? sim, sim. Onde eu posso te ajudar? Esse é o grande incentivo do Bosco. É para Ok. isso que o Bosco existe. Como eu te falei, não é só controle, não é só ferro e fogo, não é só bloquear aplicativos. É aproximar realmente pais e filhos numa fase onde essa aproximação às vezes é muito difícil. Sim. Você não sabe, os adolescentes não falam. Uma coisa interessante, Iago, por exemplo, nas redes sociais, eu até acho que comecei a introduzir o assunto quando a gente caiu. Se de repente teu filho passa 2 horas por dia no Facebook ou no WhatsApp, e de repente ele passou a ficar 10 minutos só, ele provavelmente está fugindo de algo ou de alguma coisa, ou de alguém. Concorda? Se de repente cai, aí ele usava 2 horas por dia, está usando 10 minutos. Tem alguma coisa lá, né? Alguma coisa está acontecendo. Pode ser um período de prova que ele está se dedicando aos estudos, claro, mas você vai ser notificado, olha, o uso das redes sociais pelo teu filho caiu 95% do período anterior para agora. De ontem para hoje. Será que ele está sofrendo cyberbullying? Será que ele está sofrendo cyberbullying, por exemplo? Sim. Que é uma grande preocupação e o Bosco é muito preocupado com isso. Tá? Então, é o que eu te falei, não vai substituir o pai e a mãe, mas vai dar subsídios, vai dar argumentos para esse pai e para essa mãe cuidarem, estarem presentes quando os filhos mais necessitam, que são nesses períodos de assédio, de cyberbullying, porque às vezes a criança nem sabe como falar isso, ela tem vergonha, ela tem medo, ela pode de repente achar que o cara está me assediando sexualmente, meu pai vai achar que eu sou culpada, eu sou culpado, Sim. Sim. entendeu? Temos Uma casos coisa assim. interessante que eu não falei, tem muitos casos assim. Sim. Tem uma coisa interessante que eu não disse, Iago, que é na análise das imagens. Então, o algoritmo do Bosco, ele busca nas imagens sinais de nudez, de sexo ou de violência, Ok. entendeu? O Ele algoritmo analisa ele a procura estrutura, isso. ele analisa a estrutura da imagem, né? Exatamente, pixel a pixel. Sim. Exatamente. Por exemplo, se é uma imagem de nudez, ou se é uma imagem de uma arma, se é uma imagem de uma coisa de violência, ele não vai mostrar para o pai a imagem. Ele vai mostrar uma miniatura borrada da imagem, para você ter uma noção do que se trata, Ok. né? E para você poder também chegar e conversar com o teu filho, né? Hoje em dia, muito aquele sexting, que é um outro Sim. problema, né? Só explicando rapidamente, que as crianças, adolescentes trocam imagens
de contexto erótico, sexual, imagens e Sim, textos. vira uma moeda Então de isso também troca, alerta. né? Às vezes sim, às vezes até por assédio, por cyberbullying, etc. Sim, Né? Ah, eu paro de te encher se você me mandar uma foto nua, por exemplo. sim, Então, se a tua filha vai mandar uma foto nua, o Bosco não quer que você veja uma foto da tua filha nua, claro. Ele vai sim. mostrar aquilo borrado, entendeu? Interessante. E uma miniatura, você não abre a foto inteira. Mas Sim, você sabe que tem alguma coisa errada, por que está mandando ou que está recebendo aquele tipo de imagem. ok. É outra coisa interessante também, tá? Olha, eu acho que eu tive as minhas questões aqui sanadas a princípio, né? Explica aí para quem está assistindo, explica para quem vai assistir depois com calma. A gente vai unificar esses 3 vídeos, né, cara, para ficar Sim. conciso e ficar simples das pessoas entenderem, né? A gente vai tratar isso Uhum. em outras lives depois, os assuntos isolados. Mas para quem quiser ter mais informações, deixa aí o site, o link Tá. explica de novo como é que funciona essa parte de instalação para os pais entenderem, para quem está assistindo, para quem quiser testar, né? É pago o aplicativo? Quanto que Sim. tem O avaliação? Como é que é? aplicativo tem avaliação. Tem 7 dias de avaliação gratuita. Então, como faz? O pai é só ir na página boscoapp.com.br ou aqui no Instagram, no Facebook, desculpa, facebook.com/boscoappbr. Inclusive, convido todos a conhecer nossa página, se possível, se agradar, a curtir nossa página também. Tem sempre coisas muito interessantes, porque não é só uma página de propaganda do app. Lá você vai encontrar todas as informações, mas eu também tenho lá aplicativos nocivos para crianças e adolescentes, a gente É sempre dá dica. importante isso. Sempre, sempre. Qualquer coisa que esteja, como a questão daquela questão do cartão de crédito, nós avisamos quase 10 horas antes do que o G1 publicou na página dele, a Sim, questão nós colocamos antes. Acho que foi a primeira publicação em português a respeito, sim, foi aqui, foi do site da Bosco. Então tem muitas coisas interessantes, até para quem não tem o Bosco instalado, para saber o que está acontecendo, os maiores riscos que as crianças com estão certeza. envolvidas. Então, convido a todos a conhecerem a nossa página do Facebook e curtirem a página, que vocês vão receber sempre um conteúdo bastante interessante. Bom, o aplicativo, como eu disse, a instalação é muito simples. Você chega lá na Google Store, na Google Play ou na Apple Store, procurar Bosco App, você vai encontrar o app, você vai baixar para o teu celular, o pai, estou dizendo do pai, ele vai baixar para o celular, Sim, aí quando ele instalou, se registrou, vai aparecer assim, compartilhe este link. Aí ele compartilha esse link com o filho, com o aparelho do filho, né? O filho vai receber, ou o próprio pai, se ele tiver acesso ao aparelho do filho, claro, sim, ele recebe ali e instala o aplicativo da criança. ok. A instalação é autoexplicativa, Iago, é só ele seguir os passos que o app pede ali Uhum. Ele vai e vai linkar os pedindo dois por passos. aparelhos, né? Aí ele linka os dois aparelhos. Legal. Coisa importante de dizer, Iago, o celular do pai nunca é monitorado, de modo algum. Não há Essa seria a minha nenhuma próxima monitoração, pergunta. não há nenhuma monitoração do app dos pais. Segundo, a monitoração é unilateral, ela vai da criança, do app da criança, para o app do pai. Ok, Tanto que se você instalar o app do pai nos dois aparelhos, não vai funcionar, certo. entendeu? Vão Outra ser coisas questão distintas. que eu tinha que te perguntar, eu ia te perguntar sobre isso também. A parte de compra, como é que funciona, cara? Ele paga, o pai paga isso dentro do aplicativo do Bosco, ele paga na loja de aplicativos esse valor, quanto Ele que é, paga como na é que loja. funciona? Então é o seguinte, você baixando, você tem 7 dias gratuitos de avaliação, tá? A versão premium, 7 dias da versão premium gratuitas. Uhum, Você paga, a versão premium, ela sai R$18 por mês, tá? Em média, é mais uhum, barato que o lanche do McDonald's, né? Ou R$180 por ano. Se você fizer assinatura anual, você ganha 2 meses gratuitos. ok, Tá? Você ganha 2 meses gratuitos. Então é assim que funciona. A versão básica, né, dele, né, você vai ter o monitoramento da localidade, bateria e alguns alertas de textos ofensivos. Tá? gratuito. As outras funcionalidades gratuitos. Sem, Isso sem, depois dos 7 sem dias. precisar. Então, peraí, vamos agora Assinar. sim. São 7 dias Não, de teste, é isso? 7 dias de teste premium. Você tem todas as Ah, funcionalidades. legal. 7 dias premium.
Passando esse período, se você não assinar o app, Uhum. você fica com as funcionalidades básicas funcionando. Para sempre. Que Então, fique. para Vai. sempre, se você não Que assinar, legal, a cara. localização, bateria, análise de textos continua funcionando. Legal, Você interessante. perde, nesse caso, as outras, né, as Sim. outras funcionalidades. Mas é um preço Bom. que eu considero bom, né? Como eu falei, é mais barato que o sanduíche do McDonald's por mês, pela tranquilidade, pela paz de espírito que traz para os pais. Ah, Uhum. e detalhe, só o pai paga o aplicativo, tá? Não importa, o das crianças é sempre gratuito. Então Ok. não importa se você tenha um filho ou 10 filhos, você vai pagar os R$ 18 por mês, tá? Não muda. Interessante. É, Você só paga o independente da do pai. quantidade de filhos que O você das tiver. crianças, independente da quantidade de filhos. Pode ter um, dois, três, 10. Você só vai pagar o teu app, os R$ 18 do teu app. O das Ok. crianças é e sempre será gratuito. Legal. Tá? Nelson, eu tô com o Pedro Gabriel que está perguntando para a gente na live. Inclusive, Pedro, a gente tratou desse assunto sobre a Obrigado, Pedro. privacidade que o Bosco ele infere entre o aplicativo do celular do filho para o celular do pai, né? O Nelson ele explicou Tá. na metade da primeira parte, que a gente vai compartilhar, tá lá na minha página, vai estar na página do Bosco, vai estar na página do Nelson também, você pode assistir. Ele Vai estar detalhou no. bem, É o dizendo busca. que a princípio o aplicativo o aplicativo do filho ele não tem acesso, não é isso, Nelson? Ele não dá acesso total ao celular do filho, né? Ele compartilha algumas Não. informações mediante alguns alertas que são disparados, né? Mediante alguns parâmetros, exato. Por palavras-chave. Então, inclusive, o Nelson já me corrige, eu já repasso para ver se entendi direito, né? Então, Pedro Gabriel, é o seguinte: existem algumas configurações que são feitas pela equipe do Bosco, né, para que, de acordo com o comportamento, de acordo com o que o filho, né, no celular dele digita, né, ou recebe de texto, imagem, foto e vídeo, né, o celular do pai ele recebe alguns alertas e esses alertas, quando é em formato de imagem, em formato visual, é uma imagem borrada, não é uma imagem detalhada, Exato. para que o pai consiga entrar em contato, para que o pai consiga ter esse contato, essa conversa com o filho. Né? Então, perceba, Pedro Gabriel, que não é uma espionagem, né, de Não. leitura. Né? Não é para você ver em tempo real. A imagem que eu acho que você está tendo aí é de um pai vendo tudo a tela do filho, como se fosse um TeamViewer, como se fosse um aplicativo de acesso remoto onde o pai vê tudo que o filho está fazendo no celular. Não é esse o caso, né? Então o Bosco de um lado ele não bloqueia nada para que o filho não tenha aquela chatice de ser bloqueado e barrado em tudo, e o Bosco também não dá esse acesso para o pai ver tudo, ok? O Bosco ele Não, só de modo algum. alerta De o modo que está algum. de errado, né? E dá a dica para o pai entrar em contato com o filho, conversar com o filho, ter uma boa conversa franca e direta com o filho. Beleza, cara? Falando aqui ainda com o Pedro Gabriel, tem duas partes anteriores que a gente gravou por conta de detalhes técnicos, mas elas já estão disponíveis lá na página e a gente vai unificar, vai trabalhar elas mais para frente. É interessante se acompanhar, cara. Se tiver mais dúvida, pode chamar o Nelson direto. O Nelson conversa com você. Também, Nelson que estou aqui entende. Eu só à vou disposição de entender, todo mundo. e só vou varrer essa tecnologia, a segurança do Bosco, né, para ter mais dúvidas e para provocar o Nelson mais ainda, para a gente ver se isso é seguro e traz segurança para os filhos e para os pais, tá bom, Nelson? Cara, eu tenho muito a te agradecer, muito obrigado. Você tem mais Eu alguma que coisa para agradeço. falar, mais algum ponto a tratar, inclusive com Só. o assunto do Sim, Pedro aí, Gabriel, né? tá. Sim, só respondendo ao Pedro. Bom, Pedro, muito obrigado pela tua pergunta, eu acho muito oportuna. E reforçando o que o Iago acabou de falar, Pedro, se você está no Bosco, você nunca vai ter acesso total a nenhuma mensageria do teu filho, a nenhuma tela do teu filho, a nada disso. Você não está espionando o teu filho. Você só receberá os alertas quando eles forem necessários para que você saiba o que está acontecendo com o teu filho e possa conversar com ele e estar presente quando ele mais precisa dos pais, que são nos momentos de crise, né, no momento de um assédio sexual, no momento de um cyberbullying, e alguma coisa assim, né? Alguma coisa que realmente
os pais precisam saber para poder interagir e conversar com os filhos. Então você nunca vai espionar, mesmo nas redes sociais, Iago e Pedro, quando, por exemplo, a criança coloca lá mais, ela adiciona mais 3 pessoas no Instagram, por exemplo. Vai aparecer para você no relatório diário, vai aparecer, olha, teve 3 novos amigos no Instagram, 2 novos no Twitter, mas ela não vai mostrar para você quem são esses amigos. Você não tem os nomes ou os perfis. Ela Não mostra é pro assim. pai stalkear o filho e ficar Exato, não, perseguindo de o modo filho. algum. Não. Você só tem uma Legal. ideia da variação, ela te mostra a variação. Por exemplo, se hoje eu tenho 100 amigos no Instagram e agora, amanhã, eu tenho 103, vai aparecer para o meu pai ali, olha, ele ganhou 3 novos amigos, ou ele perdeu 3 novos amigos. Mas Sim, quem são, o nome desses contatos, eu não tenho a menor informação. Eu só tenho o interessante. número da variação com uma setinha verde para cima, vermelha para baixo. É Legal, a única Nelson. informação que ele Eu passa. tenho um gamer perguntando aqui para mim o seguinte. Ele está perguntando se quais são as informações de jogo e se o Bosco ele tem algum tipo de controle e análise. Porque a gente falou de Facebook, a gente falou de Instagram, a gente falou do WhatsApp, né? Sim. Existe algum tipo de controle e análise? Controle, olha eu de novo com controle. Existe algum É, tipo de análise sobre jogos e sobre o comportamento de jogo, cara, para jogos violentos? Essa foi a não, pergunta. não, especificamente não. É aquilo que entra naquela regra geral do Bosco. Se o teu usuário gamer instalar um jogo novo no celular ou no tablet, onde ele esteja usando, onde o Bosco está instalado, ele vai avisar os pais: olha, ele instalou tal aplicativo, o joguinho, sei lá, Só. Wolfenstein 3D, Essa sabe? informação. Então, Legal. aí aparece assim, a análise vai aparecer assim, aplicativos para análise. Então, toda vez que se instala um aplicativo novo ou que se abre pela primeira vez um aplicativo, mesmo que já esteja instalado antes do Bosco no celular, ele Ok. vai avisar: olha, Legal. analise este aplicativo. Aí cabe ao pai Interessante. procurar, ir atrás, conversar, entender, etc. Ele não, como eu te disse, ele não Uhum. vai bloquear, não vai ficar analisando o jogo em si, tá? Ele só vai falar Sim. para o pai: olha, foi instalado. E aí também, quando aparecer no relatório diário o tempo de tela e os aplicativos mais utilizados, vai aparecer lá: a criança usou, sei lá, 1 hora de tal joguinho. Aparece o nome do aplicativo. É isso que vai Interessante. aparecer para o pai, tá? Legal. Legal. Análise, assim, do jogo. Outra coisa importante, antes que eu me esqueça, Iago, o Bosco ele é totalmente compliance ao GDPR europeu, a Lei Geral de Proteção de Dados europeu, e já está pronto para o compliance da LGPD brasileira, tá? Porque como Ótimo. nós temos atuação na Europa, né? E como nós agora temos no Em quantos Brasil, países o Bosco já tá, cara? Você tem ideia? Is- Israel, Singapura, Malásia, Turquia, todo o Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, acho que está para entrar no Chile também, ainda não tenho certeza. Tá? Eu acho que por enquanto são 9 países do mundo. Legal. Muito Tá? bom. Pessoal, quem tiver mais Mas dúvidas, eu acho que eu estou esquecendo algum. por gentileza, pergunte ao Nelson diretamente. A gente vai colocar todos os links aqui, tá bom? Obrigado à Tá? paciência e a calma a assiduidade de todos. Nelson, muito obrigado. Você tirou todas as minhas Eu que dúvidas. agradeço, Iago. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu vou te perguntar Muito muito obrigado mais. pelo café. Eu sei, não, estou preparado para isso. Pode perguntar que a gente está aqui para isso. E Tá a todos certo. vocês que estão assistindo, agradeço também a paciência por me ouvirem até agora. Se tiverem dúvidas, questões, sugestões, entre na página da Bosco do Facebook, facebook.com/boscoappbr, tá? E escrevam lá para a gente vai ter todo o prazer, eu mesmo pessoalmente, ou alguém da equipe, vai ter todo o prazer de responder as dúvidas, esclarecer qualquer questão, tá? Que vocês tenham, escrevam lá na página, mandem mensagens para mim ou para a página da Bosco, que nós teremos todo o prazer de poder solucionar dúvidas, receber elogios, críticas, sugestões. Estamos abertos a todos vocês. Muito obrigado novamente, Iago. Grande prazer. Você é Outra sempre meu pergunta que mestre, é ficou sempre um aqui, brilho. Nelson. Ó, eu vou te fazer um monte de pergunta ainda, mas eu vou fazer a última aqui.
A parte de suporte ao aplicativo, como é que funciona, cara? Depois que o cara instalou, se ele tiver algum problema, como é que rola isso daí? Ele entra em contato com o Bosco Brasil, com o Bosco Israel, como é que funciona? Ele abre Não, um Bosco chamado, Brasil. tem, Bosco, tem, é tem um Bosco Brasil. chat, como é que rola isso? Tem o chat da própria página da Bosco, que ele pode Uhum, usar, né? Tem a mensagem direta, né? Mensagem que ele pode usar para qualquer dúvida, qualquer problema. Tem um e-mail chamado suportebr, tudo junto, @boscoapp.com, legal, tá? Que também ele vai ter suporte no Brasil, em português, tá? show, Todo o suporte do Bosco no Brasil é feito em português pela equipe do Bosco Brasil aqui no show, Brasil, tá? interessante. Então, qualquer problema de instalação, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que se encontre, se as coisas não estiverem funcionando, basta entrar em contato conosco por e-mail ou pelas mensagens do Facebook, qualquer rede social que nós tenhamos, né? Por mensagem direta do Instagram, não importa, Ótimo, né? Porque todo o ponto de contato é único. Então, de onde vem, ele pode nos contatar de qualquer forma ou através do e-mail do suporte, que é suportebr@boscoapp.com, sem o BR no final. Vai ok. ter atendimento primeiro, suporte em português, aqui no Brasil, tudo direitinho. Tá certo. Cara, Um muito suporte bem obrigado, viu? rápido, tá, Iago? Eu que agradeço, Iago. Grande Pessoal, prazer. semana que vem eu Uma vou boa fazer noite a uma todos. live. Na terça-feira que vem, a gente vai falar. Eu vou fazer uma análise de segurança do aplicativo do Bosco, né? Aí já vai ser sem o Nelson. E aí eu vou detalhar como é que ele funciona nas implicações de segurança, tá bom? Um abraço a todos, até semana que vem. Um abraço, Nelson. Um abraço, Iago. Muito obrigado. Uma boa noite. Aí, uma boa semana para todos vocês. Boa noite a todos. Boa Até noite. logo.